Boa noite, Boa Vista. Estamos aqui de novo com o Desatando o Nó, dessa noite com a presença do reverendo Jonas Justiniano. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas é a oportunidade de a gente estar junto. Você que está nos assistindo online, você que está ao vivo, ou você que vai ouvir a gravação, é um prazer tê-lo aqui. Já peço para você se inscrever no canal, dar o joinha aí, dar o like, curtir o nosso vídeo para que mais pessoas possam receber a divulgação, para poder acompanhar o nosso espaço. Esse bate-papo dessa noite ele tem um caráter bem especial, porque ele vai ser uma dobradinha. Hoje, com o reverendo Jonas Justiniano, se der tudo certo, na semana que vem, uma espécie de continuação com o reverendo Ian. Ian já falou aqui numa live conosco também. E nessa ocasião a gente vai falar sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, né? Você que está acompanhando, você deve ter visto. E o tema é as tábuas de pedra para a geração, ou na geração digital, né? E a ideia, então, é fazer esse vínculo, né? Hoje tão moderno, hoje tudo tão rápido, tudo tão fácil, tudo tão mutável, e aquele registro histórico, né, antes de tudo, da mão do próprio Deus, que registrou sua vontade numa placa de pedra, né? Então, os 10 mandamentos como instrumento de demonstração, revelação da vontade divina. Mas antes da gente ir direto para o nosso bate-papo aqui, eu vou deixar o querido reverendo Jonas se apresentar. Ele vai falar um pouquinho de quem é, quanto tempo está trabalhando, em qual igreja que ele trabalha. Se apresenta aí, Jonas. Obrigado, boa noite por aceitar o convite. E se apresenta, fala um pouquinho da sua vida aí. Eu vou sair da tela aqui rapidinho, mas eu estou te ouvindo, tá? Tá certo, pastor, tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Jonas Justiniano. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró. Trabalho lá auxiliando, né, a igreja junto com o pastor titular, que é o reverendo Ian Guedes, né, que eu creio que também está assistindo aí. Já deixo um abraço para o pastor Ian. Eu sou pastor, fui ordenado esse ano, na verdade, dia 14 de janeiro, minha ordenação é bem recente. Eu me formei no Seminário Presbiteriano do Norte no ano de 2022, foi a minha formatura. Fui licenciado em 2023 e ordenado... Filho da pandemia. Sou filho da pandemia. Esses caras que se formaram no meio da pandemia diz que são osso duro, né? Rapaz, te dizer que foi difícil se formar na pandemia por conta do estresse, né, que gerou na sociedade como um todo, né? Hoje... Mas você dizia que você se formou... É casado? Isso. Não, sou noivo. É noivo. Caso, se Deus quiser, no dia 7 de dezembro. Olha aí, que bacana, rapaz. Mando já um abraço, um beijo para minha noiva aí, que está assistindo. Como é que é o nome da... Eu ia faltar com respeito de dizer doida, né? Porque esposa de pastor já é alguma coisa que não bate bem Mas esposa de recém-formado, pior, né? Ela namorou um seminarista, né? Não, na verdade, quando eu e ela noivamos, eu era licenciado. A gente noivou... Vocês já se conheciam, já estavam no relacionamento no seminário? Não. Não. Olha aí, não. Que coisa boa. Bom, então ela não é tão doida assim, né? Ela não tem um parafuso tão frouxo assim, não. É só um pouquinho só. Ela já se alinhou com seminário, com licenciando. Como é que é o nome dela? Perto do... o nome dela é Geide. Esperta ela. Ela fez foi queimar a etapa. Como é que é o nome dela? O nome dela é Geide. Geide. Não deu para entender. Geide, tá bom. Eu vou fingir que... É porque pastor, sabe como é que é? A gente nunca entende nome, né? Você já é pastor, você sabe disso. O pessoal fala lá no público e a gente nunca entende. Mas tá bom, irmã. Obrigado, viu, por ser gentil com esse rapaz aí, que um cabra feio desse arrumar noiva. Já depois de ser pastor, só um milagre mesmo, viu? Isso é muito bom. Só um milagre. Só um milagre. Sim, você dizia que quando eu te atrapalhei, você estava dizendo da sua formatura, de você se formou no meio da pandemia. Sim, eu me formei no final, né, da pandemia ali, foi em 2022.
Creio que alguns colegas aí devem estar assistindo a live, já deixo um abraço aí para meus amigos de turma. Todos casaram, viu? Dos 22 todos, só falta eu. Não deve ser sem motivo, né, essa demora, né? Aí tem caba mais feio que é, porque a graça de Deus ela é muito mesmo. Certo. Opa. Já tem uma pergunta aqui já, rapaz. Olha, quem que é esse Explicando a Fé aí, reformada? Se manifeste! Depois nós vamos trabalhar isso aí, mas calma aí que ele estava só se apresentando. Você já vai assustar o homem já. Sim, aí você dizia... Tá me ouvindo? Opa, agora tô, pode falar. Travou aqui um pouquinho. Você estava dizendo, então, da sua formatura. Isso, que eu me formei no final de 2022 e hoje eu trabalho na Igreja Presbiteriana Central de Mossoró e também em uma congregação desta igreja, que é a congregação que fica na cidade de Baraúna, né? Então eu também estou à frente do trabalho lá na cidade de Baraúna. Então eu trabalho aí tanto com o pastor Ian na Central, como na congregação de Baraúna. Já deixo também um abraço, né, para os irmãos aí da congregação. Joia, muito bom, muito bom, muito bom. Então, manda aqui um abraço também para o reverendo Ian, que prontamente atendeu o convite e, se Deus quiser, na semana que vem ele estará conosco também. E mais uma vez agradecendo aqui, viu, Jonas, a sua participação, que eu sei que eu peguei você de contrapé. Vamos lá para o assunto, então, porque agora eu vi quem que é o da Explicando a Fé Reformada, que é o João França, e o reverendo João França é mestre, né? E ele já quer te apertar aqui já. Então, vou começar com a pergunta dele, só para ele não ficar se sentindo preterido. Agora eu já vou colocar aqui na live, viu, João? Você tem que participar da live aqui com a gente, viu? Não fuja, não. Não fica aí querendo apertar os outros, mas tu não tem coragem de participar aqui da live, viu? Vamos lá, o João está perguntando, o reverendo João está perguntando o seguinte: são duas tábuas ou se trata de uma tábua só com duas cópias? Como é que é isso aí? Que história é essa de cópia de tábua? Já que você é do assunto, explica aí para a gente se é esse negócio de duas tábuas mesmo, se na primeira tábua tinha os 4 mandamentos, na outra 6, como é que é isso aí? Não, tradicionalmente é compreendido como se houvessem duas tábuas, né? Como se fossem duas tábuas. Duas peças, exatamente. Na verdade, né? Isso, exatamente. Como se fossem duas peças, né? Existem aqueles que vão alegar que, na verdade, era uma cópia só, mas como se fosse apenas uma tábua só, uma cópia e não duas. E essa ideia de duas tábuas é uma ideia muito forte, historicamente falando, né? E eu não sei mais, assim, se a gente pode se delongar nesse assunto tranquilamente. Não, responde aí, rapaz. Se ficar muito longo, eu interrompo, não tem problema não. Não, tá certo, não. Mas, assim, para mim, são duas tábuas mesmo, certo? São duas tábuas da lei que contêm os mandamentos referentes aos homens, que são os mandamentos referentes a Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, e os mandamentos referentes ao homem, referente ao homem, né, como a gente trata o próximo, que são os 6 últimos mandamentos. Então, a minha interpretação o que eu creio, né, tradicionalmente é entendido assim também na fé reformada, que são duas tábuas. Aquela ideia, então, de duas cópias, uma que seria uma cópia de Deus e uma cópia do povo, que é uma proposta interessante, mas não tem nenhum tipo de apoio histórico. Não tem nenhum tipo de apoio histórico, também bíblico. Arqueológico, né? Exatamente. Agora é importante que se diga, isso é meio desimportante também, né? Agora, tradicionalmente, exatamente. A gente vai enxergar duas tábuas, a primeira parte ou a primeira tábua, os 4 primeiros, e a segunda parte, os 6 seguintes. Não há nenhuma razão para a gente imaginar que haja duas cópias, né, completas, 10 mandamentos mais 10 mandamentos. E agora, só estavam os 10 mandamentos nessas tábuas, cara? Aproveitar aqui, o que você acha? Não tinha só os 10 mandamentos.
Olha lá, hein? Vou escrever aqui a acusação de heresia para o pastor Auxiliar. Tô brincando, meu irmão. Eu pensei que você ia entender como brincadeira. Tá certo, tô brincando. Mas e aí, diz aí, continue. Vamos ver para onde vai. Mas joia, então, nosso irmão João está satisfeito, João? Entendeu aí a perspectiva do rapaz? No mínimo, ele está falando isso aí porque ele está fazendo algum estudo. Do jeito que ele está fazendo São algum duas estudo. tábuas. Respondendo à pergunta do João, são duas tábuas contendo os 10 mandamentos. Como tradicionalmente a gente aprende mesmo, né? Você imagina que exatamente. Eu creio assim, que tem gente que quer fugir um pouco assim de coisas que já são meio que consagradas. Né? Um novismo pretensioso, não tem muito sentido ser diferente disso, não. Exatamente. Mas Deus o sabe, né? Se for 2 tábuas, for uma cópia, se for mais coisa que os 10 mandamentos, no sentido de toda a lei de Deus expressa lá, né? Pouco importa. Mas é isso aí. Vamos lá, então, o assunto mesmo, já que o João já atrapalhou a gente aqui, e a gente está continuando aqui falando sobre as tábuas da lei, né? E a geração, a geração digital. Então, só explicando aqui rapidamente quais seriam esses 2 objetos. As tábuas da lei, ou a tábua de pedra, se refere aos 10 mandamentos, especialmente, que foram registrados ali em tábuas de pedra, que foram lavadas pelo próprio Deus, né, para seguir receber para servir de revelação para o homem, né? E em especial a geração digital, essa nossa era agora, né? Acho que a gente pode chamar essa nossa contemporaneidade de era digital por conta da facilidade da comunicação, né? Alguém cunhou a expressão era da comunicação, mas eu acho que saiu da ideia de comunicação para a comunicação digital, né? Hoje, tudo que a gente tem praticamente é digital. Alguém tem falado já sobre a nossa inexistência, né? Porque tudo está virando apenas registros digitais. O dia que tiver algum problema com o registro, acaba. A gente não deixa nada na história, né? Cada vez mais. Eu trabalho com algumas empresas, eu tenho empresas que prestam serviço para a gente, que não pegam papel, não tem nada de papel mais, né? Sim, sim. Hoje em dia é assim, tudo digital. E a assinatura do contrato é digital. É digital também. Né? Essa é a geração digital, e aí a gente vai insistir num negócio ultrapassado, como os 10 mandamentos, essa lei antiga, esse padrão. Como é que é isso aí? O cristianismo não precisa se repensar, não está na hora da gente ser um pouco mais moderno e entender que o mundo mudou? Tá certo. Os 10 mandamentos, meus irmãos, eles são o padrão perfeito de moralidade, certo? É claro que os 10 mandamentos, eles não contêm todas as leis especificamente que nós devemos cumprir, mas abrange todas. Então, por exemplo, os 10 mandamentos não tem lá proibição explícita nessas próprias palavras, né? Olha, o homem não pode deitar com outro homem. Mas nós sabemos que os 10 mandamentos abrangem essa proibição no 7º mandamento, não adulterarás, porque o 7º mandamento ele vai estabelecer o leito santo e imaculado, né? Heterossexual entre um homem e uma mulher. Então, o 7º mandamento ele já estabelece isso, né? Então, todas as proibições e leis da Bíblia elas apontam para os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são um resumo, né? Um resumo de toda a moralidade e de toda a ética. E é claro que no mundo que nós vivemos hoje, né, nessa era digital, como o senhor bem falou aí, as pessoas elas não querem se apegar a esse conjunto de moralidade, mas isso não significa que elas não abraçam uma moralidade, né? Vale salientar isso. O mundo ele se diz ser contra um padrão de moralidade, as tábuas da lei, porque isso prende o homem, mas o próprio mundo ele também estabelece um padrão de lei e um padrão de moralidade. É bom a gente pensar nisso também. Lá no Salmo 2, vai dizer que os ímpios eles veem a lei de Deus como se fosse algemas, as quais eles querem se libertar.
mas eles não querem se libertar dessa algema para ficar realmente livre, mas para se algemar a outros tipos de algemas. Eles querem se escravizar a outro tipo de moralidade. É claro que há uma moralidade mais fluida, há uma moralidade mais frouxa, mas há uma moralidade. Né? Então, nesses tempos que nós vivemos hoje, de confusão moral e ética, a lei de Deus ela se faz cada vez mais necessária, ainda mais necessária, para a nossa sociedade ter freios, né? E entender a verdadeira liberdade, que não consiste em fazer tudo o que você quer. Entendi. Então, no final das contas, ainda para essa geração, vamos dizer, moderna, que a gente está chamando aqui de geração digital, há uma necessidade intrínseca da lei de Deus que está associada facilmente aos 10 mandamentos. Com certeza, né? E o próprio Jesus diz que o cumprimento da lei de Deus, quando ele está explicando os 10 mandamentos e suas aplicações lá no Sermão do Monte, ele termina dizendo assim: sede perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, ele está dizendo que se você aplicar os 10 mandamentos, você é igual a Deus. Então, por que a lei de Deus não muda? Porque Deus não muda. Entende? Então, assim, a gente não pode mudar e alterar a moralidade, porque alterar a moralidade significa alterar a divindade, alterar o caráter de Deus. Né? Então, Deus não é alguém que dá leis. A gente pode conversar disso melhor daqui a pouco, mas a gente não pode acreditar que Deus dá leis aleatórias. Sim. Veio na minha cabeça aqui dizer não matarás, mas isso não tem nenhuma relação comigo, entendeu? Então, o mundo hoje, ele gosta da aleatoriedade, ele gosta daquilo que é fluido. Improviso, fluido, muito bom. Muito bom, fluido. Então, dá para a gente pensar que há uma relação da natureza de Deus com a natureza humana, ou a natureza que Deus espera do humano, né? A forma como Deus espera que a natureza humana se expresse, em específico com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm esse papel de fazer, de tratar, de juntar, de levar para essa reflexão divina, do divino, né? Certo. Os 10 mandamentos, como eu falei, eles não são um conjunto de leis aleatórias, certo? Uhum. Algumas pessoas, elas vão meio que defender isso. Por exemplo, existe uma turma que defende uma ideia como ex-lex, né? Ou que Deus é mais do que ex-lex. O que significa ex-lex? Sem lei. É como se Deus ele não tivesse... É como se o caráter de Deus ele não fosse algo definido. Entendeu? Deus faz o que dá na telha dele. Só que o que a gente vê na Escritura é que a lei de Deus não é como se Deus olhasse para a sua lei como superior a ele. Também essa ideia é errada. Como se Deus vislumbrasse a sua lei como se ela estivesse acima dele. E aí ele tem que se abaixar e cumprir. Não. A lei é uma expressão do que ele é. Então, tudo que Deus ele ordena ao homem está alicerçado no que ele é e no que ele faz. Por exemplo, o 4º mandamento. Ele diz, por que você vai cumprir o 4º mandamento? Porque o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E por que hoje nós guardamos o domingo? Porque Jesus Cristo trabalhou 6 dias e descansou no 7º, que foi o domingo da ressurreição. Né? Então, todos os mandamentos, da mesma forma que eu falei do 4º aqui, todos os mandamentos eles têm a ver com a natureza do próprio Deus. Né? Aí você tem aquele teólogo Vicente Young que levanta uma pergunta e diz assim, como que o 9º mandamento, o 10º mandamento se aplica a Deus? Porque o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Deus não pode cobiçar nada porque ele tem tudo. O erro dele é interpretar os mandamentos apenas no seu aspecto proibitivo. O 10º mandamento, ele não estabelece apenas a proibição de cobiçar, mas o dever de ser contente com aquilo que você tem. Então, o 10º mandamento, ele se aplica a Deus consigo mesmo. Exatamente, porque Deus é satisfeito consigo mesmo. Daí, né, o apóstolo Paulo chama Deus de o Deus bem-aventurado, ou seja, ele é feliz dele mesmo. E especialmente isso é claro quando a gente reflete sobre a Trindade, né? Perfeito. A economia da Trindade é lógica e necessária. Bom, então, assim, Deus, a alegria, ela é uma perfeição, ela é um atributo de Deus, ele é feliz, então ele vive esse 10º mandamento, não como uma lei
que está acima e ele vai se conformar, se forçar a isso. Não, mas como expressão natural do que ele é. Boa, Né? Então, expressão natural do ser de Deus. Perfeitamente. É por isso que no sentido prático, a lei é uma verbalização, uma manifestação verbal, né, digamos assim, porque Deus fala, para a gente está escrito, mas Deus falou, desse caráter de Deus. Perfeito, é isso mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, lá em Romanos, né, lá em Efésios, ele vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus. Aí você se pergunta, como que eu posso imitar a Deus? Como que eu posso imitar a Deus se ele não tem um padrão de moralidade? Entendeu? Então, o que o apóstolo Paulo, o pressuposto dele ali é o seguinte, quando você obedece a lei, você está imitando a Deus, é o que Jesus diz. É o caráter divino. No final do capítulo 5, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ou seja, Jesus está dizendo que o resultado de obedecer à lei é ser perfeito como o Pai é perfeito. E ele ainda diz que quando nós, por exemplo, amamos o inimigo, nós somos filhos de Deus. Né? E essa palavra filho tem a ver com imitação. Né? Por isso que Jesus ele disse que os fariseus são os filhos do diabo. Por quê? Porque mentem como o diabo, que é o pai deles. Então Jesus disse que quando nós obedecemos à lei, nós somos filhos de Deus, porque estamos demonstrando fazer as obras do Pai. Ou seja, obedecer os mandamentos é refletir o que Deus é. É basicamente isso, né? Então, e aí, num certo sentido, a gente acaba cumprindo o propósito criacional, que é ser imagem de Deus. Perfeito. Né? E ou daí seja, também... a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos é ser o humano que Deus planejou que a gente fosse. Isso. E daí, pastor Sli, entra também uma questão importante. O nosso Deus, ele é moral. É diferente dos deuses gregos, por exemplo. Você vai ali para a cultura grega, você tinha Dionísio, deus do vinho, que a cultura romana transformou em Baco. Né? Daí vem o termo bacanal. Sim. Né? Que, como que era o culto a Baco? As pessoas se reuniam e faziam orgias. Então, assim, esses deuses dos ímpios, você tinha deus que requeria sacrifício de criança, coisas absurdas. Baal requeria que a pessoa se rasgasse toda, se mutilasse. Só que o Deus bíblico, ele é um Deus moral, ele é um Deus santo. Né? Então, o fato da lei de Deus, ela refletir o caráter de Deus, significa justamente que nós servimos um Deus santo e um Deus moral. Uhum. Interessante. Tô abrindo aqui o Logos para eu dar uma olhadinha aqui e fazer uma pergunta para você baseado numa outra pergunta que foi feita aqui. Agora, cadê o homem? Está aqui. De novo, o nosso queridíssimo amigo João está aqui fazendo uma pergunta circunstancial, bem útil. E falou Deus ou verbalizou? Tem diferença? E falou Deus e Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu nunca pensei sobre essa questão que o João levantou aí. E falou Deus ou verbalizou. Sabe o que é isso aí? Ele está querendo vir aqui falar, ele está querendo aparecer no... Sim, só que ele não aceita, eu falo, tento marcar com ele, ele fica fugindo. Ele está ao vivo aqui, eu vou fazer um convite para ele, vai ter que aceitar. Vou marcar com ele essa semana, quero ver se ele vai fugir. Ele está se referindo a algum versículo aí específico? E aí, João? E falou Deus, ou verbalizou? É porque ele está falando... é no prefácio dos 10? Isso. O prefácio dos 10. João, eu não sei responder, pastor, a sua pergunta. Eu não sei responder a sua pergunta, sendo bem sincero. Essa daí eu não sei, não. A outra estava mais fácil, essa daí já é mais difícil. Aí, João. Olha aí, João, o que você fez? Tem que explicar a sua pergunta. Explica aí para a gente qual é a sua pergunta. E qual é a diferença de falar e verbalizar? Aí ele vai vir aqui com o hebraico, vai mostrar grego, os hebraicos, dizer que lá no Êxodo 20 Deus usou um verbo específico, então tem que dizer aquele verbo. Tu vai ver que vai ser isso que ele vai aprontar aqui. Vai ser essa linha aí mesmo, tenho certeza. Já está rindo aqui de novo, ó. Mas só aproveitar aqui para registrar a presença do presbítero Caio e do presbítero Wellington, que são presbíteros lá aqui em Boa Vista. Então acompanha a gente aqui também. Se você tiver alguma pergunta,
além do João, o João não pode mais fazer pergunta, não, que ele já fez pergunta demais. Você pode colocar lá nos comentários que a gente faz aqui para o pastor Jonas, tá bom? E participe, comente aí, vai ser sempre bom. Mesmo você, João, que fica atrapalhando aí o negócio. O Gleison também tá presente. Vai perguntando aí, que eu vou perguntando daqui. Depois o João vai esclarecer essa pergunta dele, aí a gente comenta aqui o que ele está perguntando aqui. Vamos lá. Vamos seguindo aqui nosso programa aqui. Então, os 10 mandamentos ajudam o homem a refletir esse caráter de Deus. Eles apontam o caráter de Deus exigido da humanidade, né? Porque a gente também já sabe, que a gente não precisa voltar nisso, mas se for o caso, você achar pertinente comentar, os 10 mandamentos, eles são a expressão do caráter divino, né? Para a humanidade, e nesse sentido, como você colocou com muita propriedade, o que Deus requer do homem, né? Por isso que ele fala de desejo Jesus vai falar para a gente ser parecido com Cristo, ser parecido com Deus, sendo obediente à vontade divina, né? Perfeito. Então, é aplicável, os 10 mandamentos são aplicáveis à vida diária do cristão agora, nessa nossa geração, hoje. Eu tenho como seguir os 10 mandamentos. Existe essa necessidade, e obviamente existe, se houver a necessidade, a possibilidade de seguir isso. Com certeza. Veja, em primeiro lugar, a gente deve entender o seguinte, é possível seguir os 10 mandamentos como modelo de vida? Claro. Não só é possível, como você deve fazer isso. A grande questão que surge é possível cumpri-lo perfeitamente em todas as minúcias? Aí não, é por isso que a gente precisa de Cristo. Então, é justamente porque nós quebramos os 10 mandamentos, porque constantemente violamos a lei de Deus, não necessariamente no aspecto externo. Provavelmente você vai passar a sua vida toda sem matar ninguém, fisicamente falando, mas eu tenho certeza que no coração você já matou alguém. Então, a lei de Deus, ela não vai ser vivida por ninguém, exceto como foi vivida por Cristo, em sua integridade, em sua perfeição, mas sim, ela deve ser buscada, a gente deve vivê-la em qualquer sociedade que a gente estiver. Tem pessoas que olham para o nosso mundo hoje pós-moderno, a única coisa que mudou é a questão científica. Porque, por exemplo, se você vai para Israel, na época dos reis ali, dos juízes, você vai ver muita prostituição também doutrinária. Você vê cada um seguindo o seu próprio coração, você vê cada um seguindo sua doutrina, aí você tem a mistura da adoração de Deus com a adoração a outros deuses, aí adorava nos altos, aí fazia isso, aí fazia aquilo. Então, essa pluralidade religiosa não é algo típico só dos nossos dias, isso existe desde o início, né? Desde o início dos tempos existe, como diz um pastor amigo meu, desde o princípio do começo. Existe pluralidade religiosa. Então, mesmo em meio a essa pluralidade, Deus sempre exigiu que a sua lei fosse cumprida, né? Mesmo no mundo plural da época de Israel, que era, como eu falei, uma região que tinha várias nações circunvizinhas, que tinham religiões diferentes, com deuses diferentes, contaminava o povo, mas Deus sempre disse, é uma só lei. São esses 10 mandamentos e pronto. Então, no nosso dia, essencialmente falando, não mudou nada. Mudou as formas externas que as coisas se apresentam, por conta da tecnologia. Mas em termos de essência, é a mesma coisa. Então, a lei de Deus ainda deve ser cumprida. Ela é eterna, inclusive. Ok. Muito bom. Deixa eu só retornar aqui ao detalhezinho que o João chamou a atenção, porque ele explicou aqui na tela. Tô colocando a explicação dele aí, ó. E agora eu vou apertar ele, ó. O verbo no hebraico diz que é ênfase, diz que é falar, né? É a ênfase no verbalizar, a intensificação da ação, ou intensificação. Não é o mero dizer, não é o mero falar, né? É o mero Deus abriu a boca, né? Mas certamente no sentido de mandar, né? De ordenar, de exercer a autoridade com a fala, não é isso? É isso, Ju? Essa que era a sua intenção em comentar lá sobre falar ou verbalizar, né? Não era apenas uma manifestação do desejo, mas uma
determinação, uma ordem, né? Nesse sentido aí que eu imagino. Mas deixa eu apertar aqui que ele vai ter que responder agora se está certo isso aí, mas com outra pergunta. Olha que absurdo, né? O cara entra aqui para bagunçar o negócio mesmo. João, eu vim falar numa live aqui para a gente sobre a importância de conhecer e estudar as línguas bíblicas. Bora? Topa? Manda aí a resposta. A gente vai falar um pouco como, inclusive, você pode fazer isso hoje, né? Estudar as línguas originais e qual a importância de estudar isso aí para a gente poder desatar esses nós aí que às vezes aparecem, inclusive muitas heresias utilizando, né, de falácias interpretativas, minimizando para terminologias e dissolvendo, né, a história da teologia a partir do não conhecimento das escrituras nos seus originais. Agora eu quero ver se ele vai me responder aí ou se ele vai correr. Já até saiu, eu acho que viu. Vamos lá. Então, mandamentos ainda são aplicáveis a... Ele já respondeu, meu Deus do céu. Olha lá. Falou que é isso mesmo. E tá. Uma ordem divina no pacto. Ei, João. Eu tô falando que ele tá querendo participar desse negócio, rapaz. Bom, seguir aqui. Deixa eu seguir a pauta, senão não dá conta, porque é muito assunto. Então, se os 10 mandamentos são a vontade revelada de Deus, a verbalização de sua vontade para o povo, e permanecem porque Deus é imutável, permanecem porque Deus é o mesmo ontem e hoje, vão permanecer, né, exigidos do homem para sempre, né? Nessa nossa dispensação lá no céu, isso vai ser mais natural, mas é outro assunto para outro momento. De que forma, então, os mandamentos que devem ser seguidos, que devem ser obedecidos, que devem ser aplicados, abordam questões contemporâneas? Como a tecnologia, né, com a política, o meio ambiente pode ser observado? Você mesmo comentou, por exemplo, que algumas coisas não estão lá descritas. E aí, como é que, então, esse assunto, ou assuntos que não existiam ainda na época dos 10 mandamentos, podem ser percebidos e podem ser dirigidos pela vontade expressa de Deus ali nessa lei? Certo. É óbvio, assim, irmãos, vocês que estão ouvindo, que o pecado, por conta da tecnologia, né, que nós temos hoje, o avanço científico, ele toma novas roupagens. Então, algumas pessoas pensam, a Bíblia regula, ela fala de pornografia, por exemplo, você assistir um vídeo pornô no teu celular, obviamente não tem na Bíblia dizendo assim, olha, não assista um vídeo pornográfico. Não existe isso na Bíblia, porque não existia celular na época, não existia esse tipo de coisa. Entretanto, a Bíblia fala contra a ver nudez. A Bíblia fala que o prazer sexual ele deve ocorrer no contexto matrimonial. Então, por mais que a Bíblia não fale não assista pornografia, porque de fato não existia isso na época, ela acaba nesse sentido, exatamente. Ela existia no sentido também de você se envolver com Jesus. Exatamente. Então, vamos pegar o caso de Davi. Né? Vamos pegar o caso de Davi. Perfeito. Davi, antes de adulterar com Batseba, viu ela tomando banho. Certo? Então, ali é uma espécie de pornografia. Né? Mas a Bíblia... É muito simplismo a gente achar que foi circunstancial, né? Exatamente. Foi passando lá e ela estava numa posição, numa situação de desperceber, né? Talvez a coisa realmente tenha sido dramática. Ficou olhando, exatamente, ficou olhando, cobiçou. Mas pode ter sido mais de uma vez. Com certeza. Se chegou no adultério, então aquele homem já tinha assim feito relação sexual com ela no coração várias vezes. Okay. Então, assim, a gente vê que esse pecado ele é condenado à pornografia em certo sentido, mas naquele período bíblico não existia da maneira que se apresenta hoje. Né? Então, já vi pessoas dizendo, não, a Bíblia não fala sobre isso. É claro que ela não fala sobre isso, não tinha isso na época. Entretanto, por mais que o pecado ele ganhe uma nova roupagem, entretanto, ele é a mesma coisa em sua essência. Né? Vou pegar um exemplo. Não existia marxismo naquela época. Não tinha ideias de Marx. Entretanto, a palavra de Deus vai falar sobre o 8º mandamento, que é a preservação da propriedade privada. Então,
Por consequência, a ideologia de Marx é pecaminosa, entende? Porque ele quer acabar com a propriedade privada. Entendeu? Ele quer acabar com a propriedade privada. E a propriedade privada ela é importantíssima, ela reflete o caráter de Deus. Em que sentido? O apóstolo Paulo, ele fala da propriedade privada, ele usa a propriedade privada como argumento para defender a eleição. Ele diz assim, o oleiro não tem poder de fazer o que quiser com o vaso. Então, da mesma forma que o oleiro tem poder de fazer o que quiser com o vaso, Deus tem o poder de fazer o que quiser com a criatura dele. Então, veja que Paulo ele baseia a doutrina da eleição no 8º mandamento. Percebe? No 8º mandamento. Né? Então, assim, nós devemos observar as coisas nesse prisma. Né? Às vezes tem uma roupagem diferente. Entretanto, quando você vai escavacar a essência, a lei de Deus ela vai lidar com qualquer questão contemporânea. Existia transfobia, transexual naquela época? Não tinha transexual. Não tinha quem mutilasse o seu órgão para criar um outro órgão genital. Entretanto, a gente sabe que isso é errado por diversas passagens bíblicas. Perfeito. Né? Então, assim, essas questões contemporâneas, elas não existiam no período bíblico, por conta de não ter o avanço tecnológico, científico naquela época, mas, na essência, não tem como fugir. Veja, toda virtude, pastor, toda virtude e todos os pecados estão contidos nos 10 mandamentos. Nenhuma virtude, nenhum pecado não está lá. Proibidos. Muito bom. Então, a ideia é procurar o princípio que aborda a mesma temática e, dali, extrair, junto com outros textos, outras aplicações bíblicas, a orientação para a vida. Por exemplo, sobre a questão de assistir pornografia, a gente vai ver que em alguns lugares, até nas histórias bíblicas antes dos 10 mandamentos, a clara manifestação de Deus contrário a visualizar a nudez, né? Perfeito. Era um pecado. E é claro que não era uma questão simples que um médico vai estar envolvido. Havia um outro caráter, mas aqui a gente não vai entrar nesse aspecto. Ver, de alguma maneira, estava errado, né? Sim, sim. Por exemplo, a mãe trocando a roupa, as fraldas de um filho não é a mesma coisa. Não é, isso era óbvio que lá no texto não está dizendo disso. Com certeza, com certeza. Mas você pode avançar, né? Então a gente volta antes dos 10 mandamentos, para o episódio lá, por exemplo, de Noé e seus filhos. É uma figura bem característica, né? Que eles abusam, né? Do direito, né? Abusam, quer dizer, eles não, né? Eles não, Cã. Abusa do direito, né? Abusa da situação, abusa da honra do pai, porque ele estava bêbado e nu. A gente não precisa inventar nada, o texto é muito claro no que aconteceu. E ele então humilha o pai, né? traz vergonha sobre o pai, porque ele expõe a nudez, né? Do pai. E isso é um abuso, né? Da figura do pai. Exatamente. E lá você vai encontrar Paulo falando em Efésios, né? Sobre o pensamento, né? Sobre o que o coração está cheio, transmite para a boca, sobre buscar toda a respeitabilidade na cabeça. Então, você vai somando esses muitos princípios, você vai ver que ninguém, como disse alguns pastores, na verdade, eu já ouvi essa ideia, ninguém assiste um filme pornográfico, uma imagem erótica, pensando no jogo de videogame, no futebol, né? Exatamente. Ou existe uma predisposição sexual ali. Então, seria impossível não associar, né? O ato com a mentalidade com o pecado. Se o pecado não vai se consumar, ele ainda é pecado. Se ele vai se consumar, piorou. Se você vai utilizar-se de outra pessoa para consumar esse pecado, não interessa se com essa pessoa tem ou não tem o direito, você está falseando, você está cobiçando alguém, aí você começa a ver o tanto de nó que isso vai dar, para onde essa coisa toda vai levar. Isso aqui só falando de um pecado, né? Não é nem talvez o mais
específico, né? Porque a gente poderia pensar aqui na tecnologia, por exemplo, no tanto de gente que fica viciada em videogame, viciado em séries, perdendo tempo, né? Gastando dinheiro com coisas que até eventualmente são lícitas, até são boas, mas se tornam deuses, né? Aí é uma idolatria. Isso. E a gente poderia ir para tantas outras. As próprias redes de sociais, né? As mídias sociais, como tem distorcido pessoas que têm uma vida tão bonita nas fotos e nos vídeos que são lançados lá, mas vivem para aquilo, né? Aquilo também é mentira, aquilo também é cobiça, aquilo, em certo sentido, é roubo, né? Porque você está roubando o próprio tempo, e o tempo, querendo ou não, ele tem um custo, né? E tudo isso fere princípios, e quando ferem princípios, eles então ferem frontalmente um ou outros, ou mais de um mandamento da palavra de Deus. Interessante. Exatamente. E aí, tá fácil da gente entender que os 10 mandamentos eles nos ajudam a discernir o que é certo e errado, mesmo no mundo contemporaneamente complexo. Mesmo quando a gente tem, por exemplo, essas relações mais particulares tão diferentes, tão específicas, né? No mundo antigo, por exemplo, seria muito difícil uma mulher, por mais que ela fosse promíscua, e aí veja, promíscua não necessariamente prostituta, né? São duas coisas que estão no mesmo pecado, mas se configuram de forma diferente. Mesmo lá, ela não estaria tão exposta quando hoje a gente diria fisicamente exposta, quando hoje a gente diria de uma menina que até está se vestindo bem. Parece engraçado a gente dizer isso, mas se eu não me engano, o Calvino, quando vai comentar lá de Tamar, que vai se prostituir, né? Que se simula uma prostituição e acaba se envolvendo com o sogro numa tentativa louca de fazer justiça, e aqui não é um caso de comentar o episódio em si, só quero chamar a atenção, porque Calvino vai dizer que ela se cobre, né? E aí ele vai chamar a atenção para o cobrir com um véu que impediu que o sogro reconhecesse ela, talvez, porque a situação é indecente mesmo, né? E se cobrir é uma maneira até da prostituta cultural naquela época se portar, né? Hoje, as meninas modestas se vestem com menos modéstia ou com menos cuidado do que prostitutas há algum tempo atrás. É uma maluquice, é um contrassenso, né? É loucura. É muito, muito bem observado. O princípio continua lá ainda de fugir da aparência do mal, de não usurpar o outro, né? Porque a gente precisa lembrar que tanto o adultério quanto o roubo, eles não são necessariamente de dinheiro, né? E de sexo. Isso. Quando eu apresento uma coisa falsamente como outra também, de certa forma, é uma quebra de aliança, isso não deixa de ser adultério, e assim vai, né? Então, os 10 mandamentos ajudam a gente a definir o que é certo e o que é errado, ainda nesse contexto de complexo que o mundo vive hoje. Mas em sendo mais específico, né? Como é que os 10 mandamentos eles servem ou não servem? No caso, não dá para fazer associação para a questão da equidade geral entre os povos, os direitos que a gente hoje chama de direitos fundamentais da vida, ou direitos humanos, e até dá para falar alguma coisa de justiça social ligado aos 10 mandamentos. Existe esse princípio lá, claro, né? Fazendo aqui todas as ressalvas do termo, porque o termo é muito ruim, justiça social é um termo muito ruim, porque está extremamente carregado numa série de outros pressupostos errados. Mas dá para a gente pensar que há uma preocupação bíblica legítima associável aos 10 mandamentos no que se pode chamar de uma justiça para o ser humano conquanto ser humano, e não como consumidor, conquanto comprador, conquanto cliente. Existe um livro escrito pelo teólogo John Moorcraft. O nome do livro é Com Justiça e Liberdade para Todos. Basicamente, o que o Joey vai defender, e eu concordo com ele, é que a lei de Deus ela é a única capaz de fornecer justiça e liberdade para as pessoas. Vamos pensar isso nos termos dos 10 mandamentos, certo? Quando você pega a lei de Deus,
e você olha, por exemplo, para o Brasil. Né? O Brasil, ele é um país extremamente corrupto. Extremamente corrupto. E essa corrupção, ela causa a morte de diversas pessoas, porque nós dependemos da saúde pública, e quando o governo desvia dinheiro da saúde pública, a saúde pública ela é prejudicada. Quando o governo desvia dinheiro, então você também tem um prejuízo na segurança pública, porque nós também dependemos da segurança pública. Então, se uma nação ela se propusesse a cumprir os 10 mandamentos na sua lei, então a primeira coisa que ela iria observar é a honestidade, né, o 8º mandamento. Então, se o 8º mandamento ele é cumprido em uma nação, os recursos daquela nação são destinados para os locais que eles deveriam ser destinados, para os locais originais daquela verba. Então, isso promoveria mais justiça entre as pessoas. Não estou dizendo que esse modelo que existe, por exemplo, no Brasil, de educação sendo comandada pelo Estado, de saúde sendo comandada pelo Estado, é uma coisa boa em si, mas se o dinheiro fosse realmente direcionado para essas coisas e não para superfaturamentos, para o bolso de algumas empresas, para bolso de alguns políticos, certamente as coisas seriam melhores. Então, os 10 mandamentos, se aplicados, eles promovem uma, entre aspas, justiça social, porque as pessoas viverão mais, né, porque a saúde funcionaria, né, se fosse no contexto do Estado como o Estado brasileiro, a segurança melhoraria e as coisas fluiriam melhor. Então, o cumprimento dos 10 mandamentos em si, eles geram vida, certo? É por isso que, quando você olha para Provérbios, né, o livro de Provérbios, ele fala muito bem sobre o quanto uma pessoa, um indivíduo e uma nação está fadado ao fracasso, à maldição e à morte quando desobedece a lei de Deus. E o quanto está fadado ao sucesso quando cumpre o mandamento de Deus. Então, assim, certamente, pastor, se os 10 mandamentos eles fossem cumpridos na sociedade hoje, haveria mais paz, haveria mais liberdade, haveria menos tirania. Se você observar os povos, né, os puritanos, que eles lutavam pela aplicação dos 10 mandamentos na sociedade, você vai ver que as civilizações mais livres foram as que foram influenciadas pelos puritanos. Né? Essa ideia de tripartição de poderes que existe hoje, legislativo, judiciário e executivo. Né? Essa tripartição da lei ela surgiu com os puritanos ingleses. Ela surgiu com os puritanos ingleses. Porque a ideia deles era justamente essa. Veja, nós não podemos concentrar esses 3 poderes em uma pessoa. Isso é idolatria. Você precisa tripartir esses poderes. Né? Você vai precisar fragmentar esses poderes. Só Deus pode legislar, julgar as leis. O ser humano ele não pode ir executar. Né? O ser humano ele não pode fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, onde a visão puritana ela passou, né, há mais liberdade. Né? E onde a visão católica, por exemplo, passou, papista passou, você há mais tirania do Estado, tirania do governo. Então, os 10 mandamentos, eles promovem, sim, mais liberdade, mais justiça. Quando a gente olha, uma das grandes coisas que os profetas acusavam o povo no momento de pecado era justamente não ajudar o órfão e viúva. E de onde vem o princípio de ajudar o órfão e viúva? Vem do 6º mandamento, né, de você amparar o pobre. Por quê? O 6º mandamento: não matarás. Você tem que preservar a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão em estado de vulnerabilidade. Por que a Bíblia cita tanto o órfão e a viúva? É porque o órfão ele não tem uma família para proteger, a família não tem um homem, a viúva não tem um homem. Então, a Bíblia cita o órfão e a viúva porque eram as pessoas mais vulneráveis. E ainda são. Né? Então, tudo isso emana da lei de Deus. Né? Então, essas pessoas só teriam mais liberdade, mais dignidade, né, se a lei de Deus fosse aplicada de fato. Joia. Muito bom. Dá para a gente pensar que a equidade geral entre as pessoas não é, de fato, um ideal cristão, né? Um ideal bíblico.
porque as pessoas são diferentes, com necessidades diferentes, com habilidades diferentes. Então, nesse sentido, não devemos lutar pelo igualitarismo, né? Não Isso. pelo menos pelo um igualitarismo simplista, de onde todo mundo tem tudo igual e ninguém tem direito a ter nada mais do que o outro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo total. Não é muito lógico. Até porque, se não houver diferença de potencial, né, ou diferenças de condições, nem a água flui, nem oxigena, e no final ela vira uma lagoa morta, né? Mas essa ilustração serve para a gente demonstrar que as diferenças sociais e diferenças individuais, elas servem, né, para movimentar a sociedade, né? E isso é bom. Na verdade, não é ruim. Senão não haveria troca para nada. Inclusive, eu não vou lembrar quem que fala isso, mas é um autor aí da área administrativa que demonstra que, por exemplo, o próprio Mises vai dizer isso, mas de outra maneira, que se alguém consegue fazer tudo que precisa, ele não transfere isso para ninguém, ele, na verdade, é muito pobre, né? Porque ele precisa de uma junção de uma série de competências para ter aquilo que é melhor, né? Então, a mobilidade social a diferença social também implica mobilidade, e mobilidade implica vida, né? Perfeito. Mas dá para pensar nos 10 mandamentos com um estabelecimento da equidade, né, geral, no sentido do próprio jurisnaturalismo, né, do próprio direito natural. Você facilmente falou sobre cuidar do pobre, da viúva, como uma interpretação legítima do sexto mandamento, mas o sexto mandamento ele não estabelece que a vida do rei é mais importante que a do pobre. Ele não estabelece que os 10 mandamentos não estabelecem que há uma hierarquia de vida, né? Lá fala não matar. E qualquer um que mate deve ser apenado. Não interessa se ele é rei, se ele é cidadão, digamos assim, né? E o próprio, embora o quinto mandamento, que eu gosto muito de lembrar quando a gente tem que cuidar dos desvalidos, né? O quinto mandamento estabelece uma responsabilidade dos menores para os maiores. O nosso catecismo sabiamente nos ensina que o contrário também deve ser estabelecido, né? A responsabilidade dos maiores sobre os menores. E se você tem mais, vai nos ensinar João, o Batista, que essa é a interpretação do Velho Testamento, não do Novo, né? Isso é coisa do Antigo Testamento, da lei de Deus, para ficar assim bem, bem fácil para o pessoal entender. No tempo da lei, já tinha que amar o próximo, já tinha que cuidar do próximo. No tempo da lei, antes de Jesus, o maior profeta que pisou na Terra falou, inclusive, para a gente separar, né, aquilo que a gente tem em excesso para doar para aqueles que não possuíam, né? Então, cuidar do desvalido é algo extremamente claro na lei de Deus, né? Há uma justiça inerentemente social, né? Uma equidade geral deve ser percebida, ou é facilmente percebida, quando não há distinção. Eu vou me lembrar de uma história que é muito interessante, eu não vou nem procurar a referência aqui agora para fazer mas se você lembrar aí, você pode me ajudar. Quando o rei quer a vinha de uma família e ele então estabelece que vai desapropriar aquilo para si, né? E aquilo é encarado como uma maldade. Davi também faz isso de outra maneira quando ele toma a mulher de Urias, né? O profeta Natan, uma figura do rei que se utiliza do seu direito real para ir lá tomar a ovelhinha do pobre, né? O Provérbios vai dizer para a gente não reter o dinheiro do jornaleiro, daquele que trabalha recebe por trabalho, né? Isso. E isso tudo vai apontar para a gente não ser mal, né? Para a gente pensar de uma maneira dadivosa para o outro. E acho que a última coisa que eu posso lembrar de exemplo aqui, por exemplo, para exemplo disso, é a história da própria Ruth, que vai se utilizar na narrativa, vai se demonstrar como o povo e os empresários, né? Vou usar essa expressão para ficar fácil, da época do Velho Testamento, né? Da época da lei, né? Eles eram legalmente instruídos a serem generosos, né? Não podia fazer a rebusca, não podia fazer a colheita com instrumentos
como, por exemplo, a foice, para que o pobre, a viúva, o órfão tivessem o que comer. Então, existiam leis que limitavam até o usufruto do seu próprio terreno, né, da sua própria plantação, e a exploração máxima para que houvesse algum tipo de justiça social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta fazer uma leitura muito direta, né, sem fazer as devidas comparações, porque está nos 10 mandamentos, mas está repleta, a Bíblia está repleta de apontamentos da misericórdia, da graça, né? Perfeito. Coisas muito práticas, né? Acho que isso é muito claro. Beleza, muito bom. Vamos continuar aqui. A liberdade cristã. Existe isso dentro do conceito de responsabilidade individual que se infere dos 10 mandamentos? Poderia ser um pouquinho mais claro para eu entender a pergunta? Vamos lá. Os 10 mandamentos claramente apontam uma ética pessoal, né? Isso. Não é uma fala geral, ou melhor dizendo, não é uma fala só geral, né? Deus estabelece eu cuidar do próximo, eu respeitar o meu pai, eu não roubar, né? Os tempos verbais e as construções frasais dos 10 mandamentos, eles são muito individuais, né? A aplicação é para o indivíduo, né? E então a ética é individual ali, né? Como isso pode ser interpretado no sentido de responsabilidade do cristão? Certo. Os 10 mandamentos... Como a lei de Deus é subsídio para a responsabilidade cristã. Certo. Para a liberdade cristã. No caso, para a responsabilidade na sociedade, é isso? Os 10 mandamentos? Não. Do indivíduo. Do indivíduo. Como é que eu individualmente, como cristão, sou livre ou não a partir desses 10 mandamentos? Claro, ok. Em primeiro lugar, a liberdade, ela não existe liberdade absoluta. Bom? Boa, ponto. Não existe liberdade absoluta. Então, você sempre é livre em relação a algo. Ok? Então, por exemplo, a Bíblia ela vai dizer que nós somos livres do pecado, mas a mesma Bíblia vai dizer que nós somos escravos da justiça. Né? Então, assim, a liberdade ela não é um conceito absoluto. Claro, a Bíblia diz que nós somos livres e nós devemos acreditar nisso. Mas essa liberdade não significa que você está... Exatamente, autonomia, que você está livre de qualquer coisa. Liberdade é fazer o que Cristo manda. Liberdade é fazer o que a lei de Deus ordena. E esse é o conceito de liberdade. Então, não existe liberdade, absolutamente falando, no sentido de que não existe ninguém não submisso a alguma coisa. Todo mundo é submisso a alguma coisa. Agora, a questão é que, na palavra de Deus, submeter-se a ele é ser verdadeiramente livre. Boa. É ser verdadeiramente livre. Então, a Bíblia ela sempre vai associar o pecado à escravidão e a obediência à liberdade. Né? Então, isso entra também num conceito, se você for ver a Confissão de Fé de Westminster, quando ela vai falar da liberdade de consciência, né? Ela vai dizer assim, no capítulo, se eu não me engano, é 20 ou 21, ela vai dizer, só Deus é Senhor da consciência. Ela vai dizer isso. Veja, o capítulo que fala de liberdade da consciência diz que Deus é Senhor da consciência. Aí você para assim, peraí, o que é isso aqui? A minha consciência é livre ou não? Ela é livre em relação aos mandamentos de homens. Né? É o que lá vai dizer. Né? Vai dizer, você não tem que obedecer religiosamente a homens. Você deve obedecer ao Senhor. E nisso consiste a sua liberdade. Em fazer o que a lei de Deus manda. Né? Então, por exemplo, a partir do momento que Adão ele pecou, ele submeteu a sua liberdade e se tornou escravo de uma serpente. Né? Calvino até vai comentar isso, né? Até um pouco engraçado que Calvino fala, que ele diz, olha, o papel de Adão ali era tipo excomungar aquele animal, porque ele deveria dominar sobre a serpente. Porque Deus ele disse assim, olha, dominai sobre os animais. Então a serpente estava debaixo do domínio do homem.
Mas o que aconteceu ali? O homem foi dominado pela criatura, né? Então, nisso consiste a raiz de qualquer pecado. O que é o pecado? É o homem ser governado pela criatura. Basicamente, o pecado é isso. É você ser governado pela criatura. Em que sentido? Deus criou o sexo, por exemplo, o desejo sexual. O que é o pecado? É quando você é dominado por ele e você não domina sobre ele. Deus te diz qual é a forma de dominar. Utilizando-se dele no contexto do matrimônio. Né? Então, assim, toda a lei de Deus, ela te ensina como ser um dominador e um governador livre. O pecado te escraviza e te esculacha. É isso que o pecado faz. Ele pega uma criatura que esculacha você. Né? Daí, Agostinho, né, comentando Romanos 1, ele vai falar, né, que a idolatria é justamente você pegar qualquer criatura e colocar no lugar do Criador. Né? Então, o pecado em si é isso. O pecado em si é isso. É Deus te dizer, domine sobre isso. Aí isso domina sobre você. Né? Por a bebida. Né? A Bíblia diz que Deus criou o vinho para alegrar o coração do homem. Aí o que é o pecado? É o homem pegar esse vinho que ele deveria dominar e ele ser dominado e governado por isso. Né? Então, a lei de Deus, se cumprida, né, a nossa responsabilidade, né, se for exercida com cautela, com prudência, com fervor, então nós temos a verdadeira liberdade aí. Então você é um senhor, você é um dominador, um governante, livre. Agora, se você comete pecado, então você é um escravo. É isso que a Bíblia apresenta. Eu acho que duas figuras são, uma é bem conhecida, outra nem tanto, mas duas figuras são bem práticas para a gente ilustrar esse ponto, né? Que é aquela típica figura do trem, ele é livre para andar nos trilhos. No momento em que ele sai dos trilhos, imaginando estar livre, ele não completa, né, a sua função, não serve para o seu propósito, logo ele está inútil, ele é inútil, né? Então, a vontade expressa de Deus são os trilhos, né, da nossa caminhada. Eu posso comentar algo sobre essa sua Pode, claro. Ilustração? Porque isso é perfeito, a sua ilustração. Porque, assim, essa ilustração... Ela é clássica. Essa ilustração é perfeita porque, assim, a natureza do trem é andar nos trilhos. Quando ele anda fora dos trilhos, dá errado. Não é assim? Exato. Então, quando o homem ele descumpre os mandamentos de Deus, dá errado. A Bíblia mesmo diz, não só no aspecto físico, material, mas também no aspecto espiritual. Mas vou pegar aqui um exemplo clássico, né? A sociedade sabe disso, ela prevê isso. Que ela artificialmente tenta viver dentro de trilhos falsos, né? Exato. Ou de mal alinhados. E começa a criar mecanismos, porque ela sabe que o padrão de vida dela está errado. Um exemplo, o governo brasileiro, cada ano, ele distribui mais camisinhas no período de carnaval. Por que ele distribui camisinha? Porque ele sabe que o padrão de vida que ele ensina de sexualidade vai gerar o quê? Doença sexualmente transmissível, filhos, gravidez indesejada, e essa gravidez indesejada vai gerar filhos que não têm criação com o pai nem sabe quem é o pai, isso vai gerar o quê? Muitas vezes um delinquente que vai prejudicar o próprio Estado e a própria sociedade. Então, assim, o Estado, ele sabe, as pessoas, elas sabem, quem promove esse tipo de vida sabe que dá errado, porque é como um trem que você quer tirar ele à força dos trilhos, mas ele não vai conseguir andar fora dos trilhos, porque ele não foi programado para andar fora dos trilhos. O homem não foi programado para andar fora dos trilhos da lei de Deus, e quando ele anda, ele se dá mal. É só você ler Provérbios, que Provérbios fala disso do início ao fim. Eu gosto de uma outra ilustração, essa é menos comum, que é a afinação das cordas de um violão, né? Existe uma afinação padrão, existe um momento, uma tensão, quanto ela é esticada corretamente, ela soa perfeitamente, ela serve para o propósito que ela foi criada, né? Um violão bem afinado, usado por quem sabe dedilhar, é muito bonito. Mas quando a gente desafina, ou quando a gente não está na afinação, né, a gente vai soar errado, vai estar ruim, vai ficar
inadequado. É desse jeito a vida humana, né? Pode até funcionar numa aparente situação, pode até manter uma série de características, né? Você vai bater, vai sair o som, vai ter uma noção do que é a sonoridade de um instrumento como de violão, mas ele não vai soar exatamente como deveria, porque ele não está afinado, né? E essa afinação é necessariamente a pressão, né, que vai ser exercida, o esticar dessa corda. E às vezes alguém olhando para a corda pode dizer, tadinha dessa corda, ela está sob pressão, né? Ela está sendo esticada, mas ela está sendo esticada para o propósito exato, ela está sendo colocada dentro daquele padrão. Essa é uma ilustração da vontade divina, né? Muito é uma bom. pressão exercida para que a gente seja aquilo que deve ser. E ser aquilo que nós devemos ser é a melhor opção, porque a gente serve para o propósito que fomos criados, que é, no caso, como nos diz nosso catecismo, para a glória de Deus, né? E que seja a glória da misericórdia, e não a glória da justiça, né? Que é melhor ser da glória da misericórdia, e não da glória da justiça. Mas, então, nesse sentido, a gente entende essa liberdade cristã, é uma manifestação clara, objetiva, direta da responsabilidade individual que está nos 10 mandamentos. Não são coisas contrárias, não são coisas à parte, não são coisas distantes. Na verdade, são quase que sinônimos, né? Responsabilidade individual é a mesma coisa de liberdade cristã. E isso é tão interessante que quando Jesus é questionado sobre qual é o primeiro mandamento, né? Eu acho essa resposta de Jesus absurdamente... Jesus é fantástico, porque perguntam para ele qual é o maior mandamento. E eu acho interessante porque ele recorre à lei, de novo, o período da lei aí, né, para o pessoal, não era o período da graça. Volta lá em Levíticos e vai dizer: amarás o seu Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento, né? Esse é o primeiro grande mandamento, está ali em Deuteronômios. E ele não deixa de responder. Você vê, ele foi perguntado por uma coisa, mas ele associa a outra, né? A resposta dele é mais completa, não é só qual é o maior mandamento, mas é qual é o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro, que em certo sentido é uma outra moeda, uma outra face da mesma moeda, né? E ele vai explicar isso. O João, o evangelista e apóstolo, vai falar isso de maneira mais clara na carta. Como é que você ama a Deus que você não vê se você não ama o homem que está do seu lado, né? Aquele teu irmão que está do seu lado. Então, essa relação ela é quase que é necessária, ontologicamente exata, né? É a mesma coisa em duas maneiras distintas de se manter. Mais isso que quer dizer o segundo mandamento. Existe uma manifestação óbvia da vontade de Deus, porque se o homem de fato entende que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele vai cuidar do próximo. Mas é interessante pensar que ele vai responder então, né? Amarás o teu próximo, né? E é uma obrigação de amar aquele que está próximo de Deus. A ética da distância do braço, né? Quem está perto de mim, eu preciso manifestar esse amor. Esse é o grande mandamento que Deus tem para a humanidade, no seu caso, a segunda parte desse mandamento. E é muito interessante ver, então, que a minha responsabilidade de amor a Deus é uma responsabilidade que se manifesta, se desdobra no amor ao próximo. E a palavra lá é amor, né? Não dá para não amar. Eu preciso amar a Deus. Deus manda que eu ame, amar, né? Que significa uma série de coisas, mas não só significa obedecer, mas mais do que obedecer. E eu preciso amar o próximo. Não é só cuidar, né? Eu sei que tem uma boa tradução, caridade, mas caridade lá não significa só dar esmola. Tem mais que isso, né? É mais que isso. E o padrão é assim mesmo. Então é muito interessante essa percepção de que a responsabilidade individual dentro do pensamento cristão, dentro do pensamento bíblico, ela está para a liberdade, não são coisas distintas. Eu não estou obrigado, né, no sentido mecanicista. Deveria ser natural a minha responsabilidade para o próximo, porque é meu amor a Deus manifesto lateralmente. Muito bom. Vamos pensar aqui, então, em como esses 10 mandamentos e essa responsabilidade individual, que não deixa de ser uma liberdade em Cristo, vai interferir no meu comportamento comercial, político, na minha vida prática, na minha honestidade, na minha justiça, ou na minha vida justa.
E até na minha responsabilidade corporativa, né? Que seja, por exemplo, na empresa que eu trabalho, seja no bairro onde eu moro, como os 10 mandamentos impactam essa vida prática? Pensando nessas questões todas que você já falou. Certo. O apóstolo Paulo ele diz, olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que com suas mãos tenha com que acudir o necessitado. Então, a Bíblia, ela estabelece um padrão de honestidade, certo? E veja, isso não é uma questão secundária na Escritura. Israel sofreu muitos castigos de Deus na história da redenção, na história da revelação, por conta desse caráter de desonestidade comercial, roubo, né? Então, você vai ver nos profetas que isso é bastante enfatizado, essa parte comercial. Então, a lei de Deus, ela vai estabelecer, né, em primeiro lugar, uma relação mais transparente, uma relação comercial mais transparente, o que vai gerar mais riqueza. Em que sentido? Veja, por que a situação política no Brasil ela impacta tanto a questão econômica? É simples, porque quando os investidores eles veem que o Brasil é um mal pagador, que ele tem um problema político interno grave, problemas desse tipo, dessa natureza, ele não vai querer investir aqui, porque aqui é instável. Então, quando a lei de Deus ela é cumprida, principalmente a nível individual, e depois saindo do individual na questão mais corporativa, as empresas aplicando o 8º mandamento, sendo honestas, transparentes. Então, isso significa que as transações comerciais elas vão ocorrer com mais naturalidade, com menos medo. Isso gera mais emprego, isso gera mais renda, isso gera mais prosperidade para uma nação. Né? Então, a lei de Deus, ela, se cumprida, ela vai gerar esse tipo de prosperidade a nível de sociedade, né? Principalmente no que se refere ao 8º mandamento, porque uma das partes essenciais de um investimento é a segurança que você vai ter da outra parte. Né? Se a outra parte é um mal pagador, se naquele país ali, por exemplo, os impostos são muito altos, ou coisas do tipo, ou você tem governadores políticos que, enfim, roubam dinheiro público, os investidores vão sair de lá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a lei de Deus ela não é cumprida, falando aqui de uma maneira mais macro, né? Então a sociedade ela sofre nesse sentido comercial, que foi o sentido da sua pergunta, né? Indo para um sentido menor, assim, micro, mais prático, a lei de Deus ela vai te instruir a partir do 8º mandamento a saber usar o seu tempo. Isso significa, por exemplo, em termos práticos, se o seu patrão ele está te pagando para você trabalhar de um horário até o outro, é para você trabalhar. Então, se você perde esse tempo com coisas paralelas, fazendo outras coisas, o que você está fazendo? Você está roubando, porque você está sendo pago por aquele tempo que você não está produzindo. Então, tem muitas pessoas que são maus profissionais, ou seja, estão roubando seus patrões, porque são pessoas que não trabalham como deveriam trabalhar, certo? Não dão o devido valor ao seu trabalho. Então, isso é um aspecto importante, prático também, da questão da lei de Deus na questão comercial, na questão profissional, né? Então, acredito que é isso. Beleza. Joia. Então, a gente pode claramente perceber que ser honesto individualmente ou corporativamente tem a ver, sim, com a vontade divina para o ser humano, né? Viver isso vai trazer algum tipo de bênção específica para a própria sociedade. Acho que é tão interessante isso que a gente percebe isso, como você colocou em outro momento, que os países onde o cristianismo protestante nasceu, ou que nasceram, né, de acordo com o desenvolvimento da sociedade mais reformada,
Sim. São países bem desenvolvidos, né? Porque ali a honestidade, o comércio, né? O comércio justo, a balança justa, são princípios bíblicos aplicados, né? Transversalmente, não interessa se a pessoa acredita ou não, isso virou um valor da sociedade e isso influencia consideravelmente a forma como a criança vai disputar o jogo na casa dela, na escola, na preparação dos trabalhos e na vida adulta. E assim vai, né? Ele vai ter esse relacionamento mais equitativo, né? mais justo, né? Em todas as áreas. Isso faz uma diferença muito grande. E assim, como eu falei, tem até um texto em Provérbios, texto de Provérbios 22, acho que é Provérbios 22, versículo 1, que vai dizer que o bom nome, ele vale mais do que muitas riquezas. Por que Salomão diz isso? Porque a honestidade, em termos práticos, ela traz uma prosperidade maior do que o dinheiro em si. Em que sentido? Se você pega uma pessoa desonesta e dá a ela R$1 milhão, e você pega uma pessoa honesta, uma desonesta dá 1 milhão, pega uma honesta que tem um bom nome e você dá 10 mil para ela. A pessoa honesta, ela vai prosperar, porque boa parte das transações comerciais, elas dependem da confiança, certo? E quando a pessoa ela tem um nome sujo na praça, a gente costuma dizer, não há confiança das pessoas nela, ela é queimada, consequentemente, ela vai empobrecer. Ela, consequentemente, vai empobrecer, porque ela está com o nome sujo. A não ser que o período que a gente está vivendo aqui, né? No Brasil, onde a maldade ela se torna ordinária, a ponto de todo mundo ser mal, e você ser mal, você vai enriquecer. Mas quando há em certo sentido, seguindo a linha da palavra, a prudência, a pessoa que é honesta, ela tende a ser uma pessoa mais próspera, porque há confiança, porque as pessoas elas não se importam de se relacionar comercialmente com ela, sabe que ela vai ser um bom pagador, sabe que isso vai ocorrer. Agora, quando a pessoa ela tem um nome sujo por conta da sua desonestidade, ela não vai conseguir prosperar por muito tempo. Então, as riquezas da iniquidade, elas são temporárias. Né? Tem até um ditado que diz assim, um ditado popular, tudo que vem fácil, vai fácil. E é uma verdade. É uma verdade. Interessante. Certo? Então, a gente facilmente consegue perceber que a moralidade, né, implica em honestidade, a honestidade vai implicar em riqueza, no mínimo pessoal, né? E se você não é mais rico, pelo menos você é mais sábio, isso já faz uma diferença muito grande. Com certeza. Interessante. Para a gente terminar essa lista aqui, comenta um pouco sobre como os 10 mandamentos eles regem ou devem reger essa nossa ligação tão comum do século XXI, que é o entretenimento, né? O entretenimento e o consumo de cultura popular. Né? Como a gente pode, à luz da palavra de Deus, estar envolvido, ser, inclusive, produtor desse tipo de conteúdo, sem quebrar a lei de Deus? É possível consumir esses materiais, ou a gente tem que fazer igual nos anos 90, 80, melhor dizendo, que dizia que uma parte da igreja brasileira dizia que televisão é do diabo. A internet é do diabo? Não, a internet não é do diabo, e a prova que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está edificando a vida de alguém, edificando as nossas próprias vidas pela internet, né? Falando da palavra de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, veja, o cristão ele tem que ter sabedoria, e é o que falta em muitas pessoas, para discernir a cultura que está ao seu redor, de modo que ele se aproprie, desfrute, se deleite em coisas lícitas,
certo? É justo isso, então. E que isso é justo, e que isso, inclusive, ajuda muitas vezes na sua santificação. Ajuda na sua santificação. Porque são coisas que você dá glória a Deus. Então, sabe aquele dia que você está cansado, você saiu de 3, 4 gabinetes pastoral, deu curso de doutrina, aí chega em casa, a mulher olha para você, está faltando a compra do mês, aí você pega a sua esposa, vai no supermercado, faz as compras, você chega em casa, você está cansado. Aí tudo que você quer é relaxar. Aí você vai lá, assiste um filme, e nesse filme não tem cena de nudez, não tem espetáculo de lascívia, é só um filme de ação. Você vê lá o cara atirando, pá, pá, pá. Então, que tem um enredo, que tem um desfecho. Deixa eu contar uma experiência. Eu tenho é prazeroso para mim assistir filme com meus filhos. Eles gostam muito disso. Eles vivem me chamando, pai, vamos assistir algum filme. E tá difícil, eu confesso que é difícil a gente assistir alguns filmes. Sim. E a gente ainda faz algumas concessões, assim, porque senão a gente não consegue assistir nada, né? E a gente, então, pegou uma sequência aqui, 3 filmes, acertamos de assistir um, aí com 10 minutos o cara falou uma bobagem lá, a gente falou assim, os meninos não perceberam, deixa passar. Daqui a pouco ele falou uma segunda, a gente falou assim, rapaz, aí fica difícil, né? Aí daqui a pouco foi uma sequência de coisas vulgares, né? A gente, sim, desliga, né? A gente percebe que o mais velho, né, que tem 16 anos, ele já está mais atento para essas coisas, e aí ele já manifesta uma contrariedade, né? Os outros estavam muito desatentos, porque a história começa a ficar maçante, aí para eles venderem um filme, você tem que fazer esse tipo de coisa, né? Aí, isso. Mudando, sem falar, esse filme tá chato, vamos passar para outro. Aí fomos para o segundo. Aí com 5 minutos, pá, de cara, um negócio assim bem vulgar, né? E era um filme que era teoricamente 12 ou 14 anos. Vamos passar para o terceiro. Passamos para o terceiro, né? Lá pelas tantas, ainda no começo do filme, graças a Deus que a gente não perdeu muito tempo, também não dava para assistir com os meninos, né? Foi o 4º filme que a gente foi procurar um filme que a gente já tinha assistido para assistir de novo. Porque a gente queria assistir um filme junto com eles, né? A gente assistiu um filme novamente, que a gente já sabia onde as coisas iam. É difícil demais. Eu concordo. Vulgaridade, desrespeito a Deus. O segundo mais novo, o Caleb, ele fica muito irado quando alguém faz algum tipo de comentário jocoso que envolve a divindade, né? De qualquer maneira que seja. Exatamente. Irado, sabe? Isso. E aí então, você, rapaz, não tem necessidade de um negócio desse. E é difícil mesmo, viu? Quando eu falo assim, até de ajudar na santificação do crente, obviamente não é no sentido de que o filme santifica, né? Sim. Mas é no sentido de que quando você, não só relacionado a filme, qualquer coisa que você faz, que é fruto ali do seu trabalho e da graça de Deus na sua vida, que é lícito, aí você olha para aquilo e diz, Senhor, obrigado porque eu poderia ter só o necessário para viver, mas o Senhor me deu mais do que o necessário. O Senhor colocou uma cereja no bolo, e essa cereja, é tão bom essa cerejinha que o Senhor me dá, porque ela não é necessária, mas ela me ajuda muito a me equilibrar. Sabe o que lá no Salmo 104 ou 115, ele vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. O vinho alegra o coração do homem. E tem muito crente que diz assim, não, mas o que tem que alegrar o coração é o Espírito Santo. Né? Ele vai dizer. Mas veja só, tem muitas pessoas que estão cansadas apenas pela rotina do trabalho, então ela está cansada e às vezes ela está um pouco triste pelo estresse. É claro que a palavra de Deus é o meio de santificação dela, a oração, a palavra de Deus. Mas às vezes o que ela precisa é só pegar uma taça de vinho, abrir a taça de vinho, beber e descansar. Muitas vezes você não precisa dar um discurso para a pessoa, citar diversos versículos. Às vezes não é espiritual o problema dela ali, muitas vezes. Ela está só cansada. Está um pouquinho cansada, porque o dia foi estressante. Aí ela fez o devocional dela, fez a oração, como ela deve fazer todos os dias. Ela já ficou um pouco melhor, ela já ficou bem. Mas aí ela disse,
Senhor, o Senhor me criou num corpo físico. E o Senhor colocou o vinho para me alegrar o coração. Então eu vou tomar uma taça de vinho para relaxar mais no meu dia. Isso é muito importante, sabe, o pastor? Não só, estou falando aqui do vinho, mas Perfeito. uma barrinha de chocolate. Muitas pessoas, o que elas precisam... Barra de chocolate com vinho. Com vinho, né? Muitas pessoas, elas estão precisando relaxar um pouco, sabe? Tomar um banho de piscina, tomar um banho de praia, assistir um filme dentro dos limites da lei de Deus, como o senhor bem pontuou aí, ou qualquer coisa lícita, que não tem, você não está quebrando nenhum mandamento ali. Na verdade, aquilo está ajudando você. É interessante, Jonas, porque assim, Deus ele tem deleite, né? Eu acho que essa expressão é melhor para a gente explicar. Ele tem deleite a cada fim de uma etapa da criação. Então, ele, no primeiro dia ele achou bom. Quando ele termina de criar todas as coisas, ele diz ele teve o deleite, né? Foi muito bom isso. Então, o fim de cada atividade, ter o deleite sobre essa atividade, sobre o resultado disso é muito bom. Isso. O salmista lá no Salmo 51 vai inclusive falar, né, dele ter o prazer do seu trabalho, maximizando, porque ele é o trabalho de Cristo, né, o deleite do seu trabalho. E, interessantemente, o sétimo dia, que é o dia do descanso, é o dia santificado para o Senhor. Então, descansar, em certo sentido, é divino, né? Isso. E a gente, às vezes, tão maquinado pela mentalidade capitalista, e aqui eu vou citar mesmo capitalismo, porque a gente, às vezes, rapidamente acha que um está certo e o outro errado, né? E faz uma divinização daquilo que não devia ser divino. E aí tem muita gente que é alcoólico, né? Trabalha o tempo todo, só sabe trabalhar, não sabe aproveitar, não sabe descansar. Eu me lembro de ver senhoras, né? Que não conseguem sentar um minuto para assistir uma novela, e aqui sem fazer juízo de valor de novela, para ouvir uma boa música, não sabe nem o que é isso, nem comer direito. Algumas senhoras não fazem, isso é porque o tempo todo está trabalhando. Elas não conseguem ficar ociosas no bom sentido da ociosidade, né? E depois passam o resto do dia todo reclamando porque estão cansadas demais, porque só trabalham, porque só isso e aquilo, mas não conseguem descansar. E o descanso é algo divino. O Salmo 127 deixa muito claro. Perfeito. O descanso, né, nas mãos do Senhor é que vai ao descansar a gente vai obter aquilo que a gente precisa, né? E é muito interessante, porque o sétimo dia ele vem depois do sexto, né? Parece meio bobo dizer isso, né? Mas a gente se esquece que o sexto dia foi o dia que a gente foi criado. Então não deu nada para a gente trabalhar dia nenhum e a gente já tinha um descanso, porque o descanso é graça. Estar descansado, né? Aceitar descansar, em certo sentido, é graça. Paulo vai falar sobre isso quando ele vai dizer: aprendi a viver contente na escassez ou na fartura. E aí você fala assim, cara, quem é que precisa de aprender a viver contente na fartura? Todo mundo que tem fartamente alguma coisa boa, tá contente. Aí você fala, não tá. Tem gente que não consegue aproveitar um presente. Tem gente que não consegue aproveitar um prato de comida. Tem gente que não consegue... E talvez aqui, fazendo uma digressão sobre o tanto que o vinho nos ensina, mas o café também faz isso. Com certeza. Eu vou falar do vinho porque foi o que mexeu muito comigo. Eu tenho um prazer simples, mas tenho um prazer de tomar uma boa taça de vinho. Você aprende a beber devagar. Não é exatamente. Saborear as nuances, né? E perceber os sabores, descobrir a garrafa. A flagrância, exatamente. Eu comento aqui com os meus amigos que vamos ver se a gente consegue fazer isso um dia qualquer, viu? Pelo que eu vi, você já gosta também. Que a boa garrafa de vinho é aquela que eu bebi com meus amigos, que eu sentei em volta de uma mesa para bater papo e a gente foi tomando essa garrafa de vinho. Esse é o vinho excelente. É o que a gente... com certeza. Vinho, e vou te dizer que um dos melhores momentos da minha vida é quando eu sento com meus irmãos na fé. Sim. E a gente toma uma taça de vinho. Não é à toa que Jesus escolheu o vinho, não. Exatamente. E a gente senta ali naquela mesa e falamos de trabalho, da palavra de Deus, de como está a sociedade política. É maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Olha, mas eu vou fazer um último movimento aqui, porque já está dando 1h30, e eu vou te entregar uma bomba aqui.
e aí você responde essa, e aí a gente vai caminhando para o fim, tá bom? Presbítero Wellington, como sempre, ele faz pergunta complicada. Olha a pergunta que ele colocou para ti aí, ó. Para ti, viu? Não é para mim, não. Raabe mentiu ao rei de Jericó e ainda assim foi elogiada pelo autor de Hebreus como exemplo de fé. Como explicar isso em relação, obviamente, à quebra do mandamento, né? De mentir. Como é que fica? Tá certo. Existem. Esse é um assunto que eu gosto bastante, que mexe com ética cristã. Olha aí. A minha visão de ética é a visão que a gente chama de hierarquista, certo? Boa. Que existe uma hierarquia nos mandamentos e que, por isso, quando você tem uma situação onde aparentemente você tem um conflito de mandamentos, optar pelo mandamento maior necessariamente faz com que você não quebre aquele outro mandamento, certo? Agora eu vou explicar a questão de Raabe. Particularmente, eu não creio que Raabe pecou ao ter mentido. Na verdade, eu acho muito estranha a ideia de que eu posso matar alguém em legítima defesa, mas eu não posso blefar para ela. Essa ideia me parece muito esquisita, sabe, pastor? Tipo, eu posso matar em legítima defesa porque a lei me permite, mas eu não posso blefar. Enganá-la para... Contar um blefe para salvar alguém, né? Uhum. E por que Hebreus elogia ela? Porque aquele blefe foi um ato de fé. Sim. Por quê? Porque ela acreditou, ela teve fé de que o Deus daqueles espias iria destruir aquela terra. Uhum. E que, com isso, ela iria conseguir ser salva. Né? Deus iria ver aquele ato de fé dela e iria dizer, não, eu vou preservá-la. Então, assim, eu particularmente eu não sigo a linha de alguns dizendo que ela pecou, mas mesmo assim ela foi abençoada. Porque, veja só, Deus não abençoa o pecado. É muito estranho essa ideia. Deus nos abençoa apesar dos nossos pecados, isso é verdade. Mas o ato principal dela foi o blefe. A gente não pode, como algumas pessoas pensam, fazer uma fragmentar. Não, tem um momento que ela recebe os espias e tem um momento que ela mente. Deus abençoou por receber. Mas receber, o ato dela receber os espias... Foi pior do que mentir. Exatamente, foi o ato mais simples. Não, foi o ato mais simples até, o mais fácil. Recebeu. Qual era o problema de receber? O ato mais difícil e mais complicado de Raabe foi quando ela precisou blefar. Entendeu? Então, o momento em que a fé dela foi mais testada foi quando aqueles homens falaram, cadê os espias? E ela falou, não tem ninguém aqui não. Então, assim, da mesma forma ocorre com as parteiras, lá no nascimento de Moisés. A Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras. Perfeito. Então, tem gente que fala, não, porque Deus abençoa apesar dos pecados. Isso é verdade. Mas não é o caso. Mas não é o caso, porque, veja, que aquele Davi amalucado... consequentemente, depois daquele ato, Deus abençoou. Aí você olha para aquilo e fala, muitas vezes não, os livros narrativos, eles não vão ensinar muitas vezes dizendo assim, isso é errado, isso não é. Ele vai mostrando na própria narrativa que aquilo foi errado, mesmo sem dizer que foi, né? O próprio a questão lá, por exemplo, de Abraão, né? Que Abraão, ele se deitou com a serva da sua esposa, e o texto vai mostrar que deu uma confusão aquilo ali, só deu problema. Então, o próprio texto, por mais que ele não diga que foi pecado, de que estava errado. Exatamente, né? Então, assim, a narrativa, muitas vezes, ela não vai dizer que aquilo é pecado, mas ao apresentar o fato todo, ela já vai estar mostrando isso. O que é o caso das parteiras, o que é o caso de Raabe. Então, eu não acredito que Raabe mentiu. Eu não acredito que Raabe pecou, ela blefou sim ali, mas aquele blefe foi em legítima defesa, e eu acredito que nesse caso aí não é pecado. A mentira é 99% dos casos ela é pecado. 99% dos casos. Provavelmente você nunca vai viver um caso como esse de Raabe que ela viveu. Provavelmente, né? Não estou dizendo que nunca possa acontecer. Mas se algo assim ocorrer, você pode sim. Vamos dizer que um bandido entra na tua casa. Tua esposa está no quarto. O cara disse: quero estuprar. Quero estuprar alguém. Tua mulher está aí você diz: está ali no quarto. Entendeu? Então, loucura, né?
É Muito, complicado, muito né? bem observado, meu irmão. A ideia de que há hierarquia mandamentos, ela é melhor do que a ideia do situacionismo. Né? Cada situação pede Isso. uma reinterpretação dos mandamentos. Né? Isso não é verdade, os mandamentos continuam ali, né? Perfeito, Os perfeito, mesmos. perfeito. Agora, sem sombra de dúvida, nos conflitos éticos há princípios que são maiores que os outros, né? E talvez o princípio maior nem fosse o sexto, que ela tenha quebrado com o sétimo, né? Com o nono. Mas literalmente o primeiro, né? Que é Perfeito. maior que todos os outros, porque ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, né? E ela sabia qual era a manifestação do juízo do Deus de Israel sobre aquele povo. E aquele Perfeito. povo, inclusive, temeu por conta disso, né? E aquele povo caiu o semblante deles por conta disso. Então, já existia uma manifestação do juízo divino. E aí a história, então, vai caminhar para aquela mulher ter sido a que catou as migalhas, né? Que caem da mesa, porque Isso. olha onde os espias foram, e aí então ela faz o que aquela Ciro Fenícia vai fazer lá com Jesus, né? No episódio ali diante de Jesus, né? Pedir Perfeito. misericórdia. E aí o que ela tem é misericórdia. Se você obedecer, então você vai encontrar salvação. Mas se você não obedecer, nós estamos livres da sua ação. E aí você vai ver que ela vai manifestar, e aí já não é mais uma questão de patriotismo, que isso é relativo, já não é uma questão mais de obedecer às autoridades, né? Mas ela de entender que a autoridade maior que estava sobre ela ali era o Deus de Israel, que é Senhor de todas as coisas, e do juízo de Deus, né? Que ela estava sendo graciosamente liberta, né? Por causa do Cristo, que é o fio vermelho, escarlate, que estava pregado ali, né? Então, na verdade, ela confiou em Cristo, né? Para a sua situação. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Amém. Gostei da explicação diretíssima. Não existe uma hierarquia entre os Isso. mandamentos. Foi assim, eu quero só ver onde é que esse cabra vai. Meu irmão, 1 hora e 36 minutos de bate-papo aqui foi muito bom, mas eu não quero estressá-lo, eu não Não, quero que isso, tá? ficar Foi mais a ótimo. corda aqui, mas nós vamos ter outros momentos para poder nos encontrar. Quem sabe a gente faz aí um bate-papo com mais gente, também vai ser muito bom. Mas o Wellington está agradecendo aqui, viu, a resposta muito prática mesmo, foi muito boa mesmo. Eu quero agradecer aqui a sua participação conosco e já caminhando para o fim, deixar aí as últimas considerações e aí a gente então termina com uma oração que você puder fazer. Eu só vou pedir mais uma coisa mais pessoal. Hoje é aniversário do meu sobrinho mais velho, que chama-se Andrei, está fazendo 27 anos, é um menino de Deus, é um cara crente, é um cara trabalhador, e a gente não tem a oportunidade de estar tão perto, ele mora em Brasília, eu aqui em Boa Vista, mas meus filhos gostam muito dele, né? E aí a gente dá esse abraço, mandar esse abraço e agradecer a Deus pela vida dele. Mas faça suas últimas considerações e termine orando. Você vai ficar sozinho aqui na tela, tá? Tá certo. Eu queria agradecer o convite, pastor Esli. Muito obrigado pela confiança. Peço que o irmão continue orando aí por mim, pelo meu trabalho aqui em Mossoró, junto com o pastor Ian. E gostei bastante do bate-papo. Se eu falei aí alguma bobagem, já peço perdão, mas fiquei muito feliz em poder ajudar, contribuir de alguma forma com um pouco que eu sei, né? Então, vamos fazer uma oração nesse momento, encerrando. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, que nos proporcionou esse momento, onde, por meio dessa ferramenta legítima, que é a internet, Amém. nós podemos, Senhor, transmitir a Tua palavra, os Teus ensinamentos ao povo de Deus que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Nós te agradecemos, Senhor, e nesse momento eu peço a Tua bênção sobre o pastor Esli, sobre a sua família, sobre o seu sobrinho, que o Senhor continue abençoando ele. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dele, Amém. que ele tenha uma vida longa, feliz,
que ele obedeça cada dia mais os seus mandamentos, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele continue trilhando os passos que Cristo ordenou, que a lei de Moisés ordena, e que ele tenha o seu evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Que o Senhor o abençoe cada dia mais, abençoe o ministério do reverendo Esli, a sua família, e abençoa, Senhor, todos aqueles que nos ouviram nessa noite, que assistiram, que acompanharam, que a tua palavra sempre esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Você que nos assistiu até agora também, obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para que a gente possa ter mais gente, né, participando aqui também. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Vamos terminar aqui e até mais.